E aí galera, beleza? Aqui é o Vini voltando com o nosso V2Cast e o papo de hoje é mais filosófico, daqueles que fritam o cérebro. O que raios faz alguém ser humano? Hoje tô trazendo Pluto, aquele anime do Naoki Urasawa que joga robôs como Atom e Existe em situações que faz a gente questionar tudo. O que é ter emoções, memórias, empatias e outras paradas. Para ajudar nesse papo, vamos incluir 4 pensadores que mandam muito bem. Já que ele é filosófico, vamos trazer Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir e Michel Foucault. Eles vão ajudar a gente a entender o que Pluto está querendo dizer sobre essa tal humanidade. Então, aperta o cinto que vamos para o primeiro tema: emoções. Como é que robôs, sentindo raiva, luto ou amor, bagunçam a nossa ideia do que é ser humano? Vem comigo. Pera, só um pouquinho aí, peraí. Como diz o meu padrasto, quem tem amigo tem tudo. E eu chamei alguns amigos também para dizer o que é ser humano. Então a gente vai começar ouvindo o Júnior. Bom dia, meu parceiro, beleza? Querido, então, eu acho que a primeira coisa que me faz se sentir humano é se sensibilizar, né, com o que está acontecendo com as pessoas, principalmente que moram nas ruas, que muitas vezes não tem o que comer, né? E, meu, isso não é algo normal, né? Isso é algo que não deveria acontecer com ninguém, entendeu? Eu acho que a pessoa que não se sensibiliza com isso, mano, ela não é humana, velho. Ela não tem coração, tá ligado? Eu acho que esse é o principal, entendeu? O que me faz ser humano é aceitar, né? Tudo que Deus dá pra gente, né? É, Graças a Ele, eu tenho uma família linda, maravilhosa. Se sentir humano também, eu acho que é você aceitar que você não é um Hulk, que muitas vezes você precisa de ajuda, né? Às vezes até de uma criança, igual os meus filhos, que muitas vezes eu chego esgotado do serviço, cansado, podre, só querendo dormir. Mas chega em casa e você vê o sorriso deles. O meu filho maior, Davi, chega querendo contar como foi o dia dele. Meu, isso daí não tem cansaço, não tem nada que faça você não se recuperar, entendeu? Acredito muito que isso também é o ser humano, entendeu? Eu acho que é isso, meu parceiro. Bom, depois desse áudio maravilhoso em que a gente pode perceber que o Júnior fala sobre empatia, sobre emoção, sobre convivência, laços, afetos, a gente pode já sim e finalmente começar a falar de uma forma um pouco mais técnica. Então, agora sim, vamos lá. Emoções. O coração dilata dos robôs. Falando sério, quem diria que um monte de circuitos iam sentir mais emoções que muito humano por aí? Em Pluto, os robôs não são só máquinas frias. O que existe, por exemplo, carrega um luto brabo pelo filho que perdeu, e o Atom fica nessa de raiva e compaixão o tempo todo. Isso faz a gente parar para pensar. Emoções são o que nos fazem humanos? Aqui, Jean-Paul Sartre entra com seu existencialismo. Ele dizia que a existência precede a essência. Tipo, você não nasce como um manual de ser humano, você vira humano pelas escolhas que faz. Em Pluto, os robôs não têm essa essência humana. Mas, olha só, as emoções que eles sentem, o que eles fazem com ela, por exemplo, o Atom escolhendo salvar humanos, mesmo podendo tomar um cacete, é o que deixa ele pertinho da gente. Sartre diria que Atom está criando a própria humanidade, carregando o peso da liberdade de escolher. Mas tem um detalhe: essas emoções são programadas ou brotam do nada? E aí que Michel Foucault chega com aquele toque. Ele dizia que o que a gente chama de humano é uma construção. Por exemplo, um jogo de regras que a sociedade inventa. Em Pluto,
O mundo decide que emoções como amor e tristeza são só para humanos, e robôs que sentem isso são anormais. Tem uma cena em que jogam na cara do Existe que ele não deveria sentir nada. E a gente pode até ver Foucault pirando com isso, porque é o poder decidindo quem pode ou não pode ter emoção. Só que os robôs, com seus sentimentos complexos, mandam um tipo "tô nem aí pra essa norma" e mostram que emoção não tem dano. Então galera, será que ser humano é só sentir ou é o que você faz com esses sentimentos? Pausa e pensa um pouco, porque a gente já vai começar a falar de memórias onde a coisa fica um pouco mais doida. É claro que antes eu vou também trazer a palavra do Wesley, que trouxe de uma forma ainda humana e muito mais simples do que o Júnior, o que pra ele é ser humano. Viado, eu acho que sentimento, emoção, a ciência das coisas, emoção, pensamento. Acho que isso, mano. Saber, sentir e pensar são as coisas que tornam Wesley mais humano. Isso é legal. Esse é o ponto de vista dele e, cara, muito obrigado. Tanto você quanto o Júnior por esses áudios. Mas entrando no segundo tópico, que é algo que nenhum dos dois falou antes e eu acho isso muito legal. Memórias. A alma nas memórias de um robô. Segura essa, galera. Em Pluto, as memórias são o que dá vida para os robôs. O que existe, por exemplo, tem uma memória implantada de um filho que ele perdeu, e isso o deixa na bad existencial, questionando quem ele é. Outros robôs também têm essas lembranças artificiais, e aí eu pergunto, memórias mesmo sendo falsas, podem fazer alguém humano? Aqui, Martin Heidegger entra com tudo. Ele falava do Dasein, que é como a gente existe no mundo sempre pensando no que significa estar vivo. Para Heidegger, ser humano é lidar com essa vibe de estar jogado no mundo, encarando a morte e buscando sentido. O que existe quando fica lembrando do filho tá nessa pegada total. Tem uma cena em que ele trava, tentando entender por que essas memórias doem tanto. Heidegger diria que ele está sendo humano justamente por questionar o próprio ser. Mas, e se as memórias são falsas? Muda alguma coisa? Eu acho que Heidegger não ligaria. O que importa é que elas fazem o que existe refletir sobre a vida e a morte. E tem mais. Simone de Beauvoir também se encaixa aqui. Ela dizia que ser humano é um processo. Tipo, se tornar livre no mundo que te prende. Os robôs de Pluto têm memórias que os amarram a traumas, mas eles usam essas lembranças para se afirmarem como indivíduos. O Atom, por exemplo, pega as memórias de conviver com os humanos e decide ser um protetor. Beauvoir ia curtir porque ele está construindo o seu ser como humano, sendo um robô. Então, galera, memórias são como um mapa da alma, sejam reais ou não. Mas bora pro próximo tema, que a coisa tá ficando um pouco mais profunda. Empatia. O que conecta humanos e máquinas? Empatia é o que faz Pluto ser um soco no coração. Sério. Os robôs tipo Atom lutam contra o preconceito, mostrando compaixão por humanos e até outros robôs. Tem uma cena em que existe tenta entender o ódio de um vilão, e isso é empatia na veia. E aí eu penso, a empatia é o que faz alguém ser humano? Simone de Beauvoir dizia que ser humano é se tornar livre, mas também se conectar aos outros lutando contra opressões. Em Pluto, os robôs sofrem com um preconceito, chamam eles de máquinas sem alma, mas mostram empatia para provar que são mais que isso. O Atom, por exemplo, salva até um humano que o odeia. Beauvoir ia dizer que essa luta para serem reconhecidos é o que os tornam humanos. E Michel Foucault também entra nessa jogada. Ele diria que a ideia de humano em Pluto é uma construção social. A sociedade do anime decide que só humanos podem ter empatia. E os robôs que mostram isso bagunçam tudo. Foucault ia curtir como o ato que existe desafiam essas regras, mostrando que a empatia não é exclusividade de ninguém. Pensa naquela cena do Atom salvando o cara que o despreza. Contraria tudo. Mas galera, tem uma parada interessante aí. Às vezes, os robôs têm mais empatia que os humanos. Sartre fecha muito bem isso aqui,
dizendo que ser humano é carregar a responsabilidade das suas escolhas. Os robôs escolhem ser empáticos, mesmo podendo ser frios. Será que isso faz eles muito mais humanos que a gente? Então, fica aí a reflexão. Voltando agora para o lado mais humano, onde eu peço para conhecidos me darem respostas sobre o que é ser humano, algumas respostas não dá para reproduzir porque foram escritas. E, em resumo, eles também disseram sobre prazeres, como, por exemplo, coisas carnais, coisas que satisfazem o nosso espírito e o nosso ânimo, bebidas, passeios, contatos, comunidades e conexões. Algumas dessas coisas nós acabamos de ver e outras nós vivemos ela. Então não preciso explicar, porque nós sabemos que essas coisas também faz cada um de nós ser humanos. Agora, estacionando essa nave e terminando esse nosso rolê maluco filosófico, Pluto jogou a gente num espelho onde nos perguntam: o que é ser humano? Com Heidegger, nós vimos que é questionar a própria existência. Sartre mostrou que é criar sentido com as nossas escolhas. Beauvoir trouxe que é lutar contra as amarras para se conectar com os outros. E Foucault deu aquele toque humano que é só uma ideia que a sociedade inventa. No fim, galera, Pluto diz que ser humano não é só sobre carne e osso, mas é sentir, lembrar e se importar. E aí, o que vocês acham? Um robô pode ser humano ou a gente está olhando para o lado errado do espelho? Comenta aí. Deixa o seu comentário. Quem sabe a gente consegue comentário o suficiente para no próximo episódio já começar com isso tudo aqui que a gente trouxe. Galera, curtem, comentem e compartilhem com o vizinho, amigo do trabalho, aquela pessoa que você não gosta, aquela pessoa que você também gosta, aquela pessoa que você sabe que não vai ouvir, aquela pessoa que você sabe que realmente vai ouvir e vai gostar desse papo meio nerd muito mais louco que a gente já trouxe nesse programa. Em breve teremos mais episódios como esse para parar e para pensar, e também teremos episódios mais tranquilos, mais gostosos, com discussões menos filosóficas e mais humanas, por assim dizer. Siga a gente no Spotify, YouTube Music, Deezer e também no Instagram, onde nós estamos mais ativos do que em qualquer outro lugar. Você tem algum assunto que você queira ver a gente conversar, debater ou rir? Manda uma DM pra gente, @V2Cast_. Facinho de chegar, facinho de mandar e também facinho de ser respondido. Então, galera, mais uma vez, obrigado pela atenção, obrigado pela companhia nessa viagem muito louca e fui! Até o próximo!